Aula 10. Gerenciamento de processos e serviços. O Linux é um sistema multitarefa, portanto, suporta a chamada gestão de processos. Os processos são programas ou partes de um programa em execução e muitas vezes precisam ser gerenciados pelo usuário para evitar problemas ou alterar prioridades. Um exemplo é um processo travado, que precisa ser finalizado de forma forçada, ou mesmo um processo estranho sendo executado, que pode ser percebido através de uma lista de processos. Há vários comandos para a gestão de processos. Entre eles, destaca-se o comando ps, que nos permite ver uma lista de processos em execução. Para chamar o comando ps, basta simplesmente digitar ps. Ao fazer isso, ps está exibindo os processos em execução neste terminal, isto é, nesta seção do bash. Para este exemplo, podemos iniciar o gedit em segundo plano, colocando um e comercial no final, para que ele vá para o segundo plano, e pressionando Enter. Ao digitar ps novamente, vemos o gedit, que está sendo executado a partir desse terminal. Notamos algumas coisas nessa listagem. A primeira é a coluna PID, que contém o PID de um processo. A segunda coluna é o TTY, ou o terminal que está sendo usado para a saída padrão do programa. Notando que programas gráficos usam a saída padrão mais para logs. E também vemos na quarta coluna o comando ou o nome do executável que permitiu a execução do programa. Na terceira coluna, vemos o tempo que foi necessário para habilitar o processo. O PID é um número que identifica um processo em execução e pode ser usado para manipulá-lo. Vamos agora usar o comando kill para finalizar um processo. Basta digitar kill e o número do processo. Por exemplo, para finalizar o gedit, posso digitar o PID do gedit, que é 2863. E pronto, o gedit foi finalizado. Como vimos nesses exemplos, visualizamos apenas os processos sendo executados na seção atual do interpretador de comandos bash. O PS possui ainda muitos outros parâmetros que permitem fazer listagens diferentes. O primeiro parâmetro que vamos aprender é o traço A maiúsculo, ou o traço E, que permite mostrar todos os processos em execução no sistema. As colunas continuam a ter o mesmo significado anterior. Entretanto, temos agora a lista de todos os processos do sistema. Com o Shift Page Up, mesmo em modo texto puro, posso subir na tela e visualizar os demais processos. O primeiro processo de PID 1 é o init. Não se deve matar este processo, ou causaríamos o pânico do kernel. Ele é o primeiro processo que o kernel chama. Dele descendem todos os demais processos que entram em execução. O init, normalmente, é responsável por chamar os primeiros serviços que entram em execução. E por último, chamar a interface gráfica a ser presente. Em alguns sistemas, onde há lista de prioridade entre serviços, a interface gráfica pode ser chamada paralelamente com outros serviços. Do mesmo modo, você pode finalizar um processo desta lista com o comando kill. Basta determinar o PID do processo, em seguida usar o comando kill para enviar um sinal ao processo. Por padrão, kill envia o sinal 15, que significa term, requisitando uma saída rápida, porém amigável ao processo. Entretanto, para finalizar processos que não abrimos, ou seja, processos que pertençam a outros usuários,
precisamos estar logados com esses usuários ou como root. Vamos agora ao parâmetro "-n" maiúsculo do PS. Este permite que todos os processos sejam exibidos, porém não exibe processos pertencentes à linha de comandos atual, isto é, não exibe processos que tenham sido abertos a partir do terminal atual ou ainda que estejam relacionados ao terminal atual. PS-n maiúsculo é justamente o oposto de PS sem parâmetros, pois o comando PS sem parâmetros exibe somente processos relacionados ao terminal atual. O PSA também lista todos os processos de computador, mas somente aqueles que têm uma saída em algum terminal. O parâmetro "-d" faz com que PS exiba todos os processos, menos os líderes de sessão. Processos líderes de sessão são processos que originam um grupo de processos regido pelo mesmo PGID. O PGID é o PID do processo líder de um grupo de processos em questão. Normalmente, um exemplo de um processo líder de sessão é o interpretador de comandos bash. Já o parâmetro "x" exibe processos, mesmo que eles não estejam relacionados a algum terminal. Uma coisa também a notar é que quando utilizamos um parâmetro que não usa traço, estamos usando PS no modo BSD, que é um padrão de Unix. Tem esse formato de exibição um pouco diferente. Se você notar na listagem padrão do PSX, não foram exibidos processos que não pertenciam ao usuário atual. Assim você pode utilizar o PSAX, de forma que o A remove a restrição de usuários e o X mostra processos mesmo não relacionados a um terminal. Outro parâmetro interessante é o parâmetro "u", que permite que o PS mostre os processos baseado nos usuários que estão executando-os. É comum combinar esse parâmetro com os parâmetros A e X, fazendo o A ou X. O A mostra todos os processos que estejam relacionados a um terminal, mesmo que não seja do usuário. O X remove a restrição de processos relacionados a um terminal, fazendo com que A e X exibam todos os processos. E o U exibe a lista orientada ao nome do usuário. De forma que temos todos os usuários e os processos que eles estão executando. Num sistema multitarefa, apesar de não parecer devido à velocidade do processador, um processo pode ter de esperar o outro para ser executado. Com o comando PSR, podemos ver qual processo estava sendo executado no momento. Normalmente combinamos com o A e com o X, deste modo, para verificar quais processos estavam sendo executados naquele determinado momento. Podemos verificar quais processos estão sendo executados por um determinado usuário com PS-U maiúsculo, por exemplo, que exibe os processos sendo executados pelo usuário Marcos, que exibe os processos sendo executados pelo usuário root. Então, basta colocar aqui o usuário que você deseja ver. Para visualizar os processos com a hierarquia em que foram sendo chamados, você pode fazer o "-H", combinar isso com o "-HA". Veja aqui nesse exemplo que o PS rodou sobre o bash. Você ainda pode buscar um processo pelo comando que o gerou, por exemplo. Vou pesquisar um processo gerado pelo comando gnome terminal. E ali aparece o terminal atual que
está sendo executado. Ele também pode detectar o binário que está sendo executado. Então, todos os bash que estão sendo executados. Há também o PS-F maiúsculo, que mostra o máximo de informações possíveis na listagem e pode ser combinado com outros parâmetros, como o A maiúsculo ou o "-E", que é a mesma coisa que o A maiúsculo, para exibir todos os processos. Vamos agora falar mais sobre o comando kill. O comando kill pode ser usado para finalizar um processo ou para enviar um sinal a um processo. Dependendo do programa em questão, estes sinais podem ter diferentes significados, desde pausar uma gravação a finalizar ou reiniciar um processo. Apesar disto, alguns desses sinais nem sempre estão relacionados à ação requisitada. Para muitos casos especiais, o sinal term, por exemplo, pode não finalizar, mas mudar a atitude de um programa, o que não é padrão. Como dito anteriormente, por padrão, o kill irá enviar o sinal term, que requisita uma finalização rápida, porém amigável em relação ao processo do programa. Um sinal muito conhecido é o sinal 9, que permite matar uma aplicação travada de forma forçada. Esse sinal é também chamado de SIGKILL. Vamos a um exemplo. Se eu abrir o Firefox, vou digitar ps-a grep Firefox para localizá-lo. E localizo aqui o PID 5418 no Firefox. Posso finalizá-lo com o sinal term, que é o 15, ou posso enviar o sinal 9, que é o kill. Outro sinal interessante permite paralisar um programa ao invés de finalizá-lo. Observe. Ao digitar kill-19 no PID do processo gedit, ele é paralisado. Para que o processo volte, basta utilizar kill-18. Agora o processo continua em execução normal. Outro comando semelhante ao kill, porém um pouco mais intuitivo, é o comando killAll, que permite especificar o nome do processo. Ele é chamado de killAll porque caso haja mais de um gedit em execução, por exemplo, ele vai matar todos. killAll também suporta diferentes tipos de sinais, como o sinal -9, o sinal 18 e o sinal 19. Vamos agora falar de um outro comando muito usado, que é o comando PS-tree, que permite ver uma árvore de processos. Por padrão, o comando PS-tree não mostra o PID dos processos. Para que ele mostre, usamos o parâmetro "-p". PS-tree normalmente é utilizado como uma ferramenta de segurança, pois permite determinar qual processo originou outro processo. Você pode usar o PS-tree para descobrir, por exemplo, se está numa sessão remota via SSH ou no computador local via login. Também para determinar, por exemplo, quais usuários estão logados na SSH, pois esses iriam descender do processo SSHD. Podemos também obter informações sobre processos acessando a partição virtual montada em /proc, com cd/proc.
Basta digitar ls e logo notar os diretórios com números, que representam os PID dos processos. Se acessarmos um desses diretórios, estaremos acessando o processo. Por exemplo, vamos ver o que é o 2455. Ao digitar cat exe, temos o retorno do binário daquele processo. Podemos ver, por exemplo, o comando que foi usado para chamar o processo ou seu executável, e também um status do programa, entre muitas outras informações. Jobs. Jobs são processos que normalmente estão sendo gerenciados pela seção atual do terminal. Eles permitem enviar um comando a segundo plano, trazê-lo de volta ou ainda paralisá-lo temporariamente. Eles permitem enviar um comando a segundo plano, trazê-lo de volta ou ainda paralisá-lo temporariamente. Os jobs podem estar rodando em background, foreground ou ainda paralisados. Para iniciar um job em foreground, basta executar qualquer comando. Para este exemplo, vamos iniciar um comando que esteja fazendo alguma ação que irá levar algum tempo. Vamos requisitar a cópia dos arquivos de /usr/lib numa pasta em /var/backups. Como a pasta /var/backups pertence ao usuário root, precisamos do sudo para fazer essa cópia. Fazer com cp-a, que permite copiar o diretório, mantendo os atributos, /var/backups usr-lib. Enquanto a cópia ocorre, podemos então paralisar o job com Ctrl Z. Repare que não finalizei o processo, apenas paralisei-o. Se eu digitar FG mais o número do job do processo parado, libero o comando em foreground mais uma vez. Com Ctrl Z paraliso-o novamente. Posso querer que o comando continue executando, mas sem ocupar o terminal, para que eu possa fazer outra coisa. Basta então requisitar que o sistema coloque o comando em background com bg, número do job. Se desejar voltar a monitorar o processo, basta digitar FG1, Ctrl Z para paralisá-lo novamente. Posso ainda matar o processo através do seu PID, da seguinte forma. Para descobrir o PID do processo que está em background, iremos utilizar o comando pst maiúsculo, que retorna os processos que estão rodando nesse terminal. No caso, o CP que está parado. Então, vamos matá-lo então com kill-9 e o PID que encontramos. Mas lembre-se, como executamos esse CP com sudo, precisamos matar também usando o sudo. E pronto, o processo foi finalizado. Você também pode optar em abrir um comando diretamente em background, como em sudo cp -a /usr-lib /var/backups usr-lib, acrescentando o e-comercial ao final do comando. Automaticamente é gerado um job em que se informa o PID também do comando. Posso parar o comando com kill mais o PID do processo. Vamos agora nessa etapa falar sobre os serviços. Os serviços também são chamados de daemons. Os daemons são processos que ficam em background, em segundo plano, normalmente esperando algum tipo de evento local ou na rede. Podemos manipular serviços através do comando service. Por exemplo, para ativar o serviço cron, como vimos anteriormente, poderíamos usar service cron start.
Normalmente, os serviços possuem ainda mais 3 ações básicas. Contando com Start, temos Stop, Reload e Restart. A ação Start, como acabamos de ver, permite habilitar um serviço. A ação Stop permite parar um serviço. A ação Restart permite reiniciar um serviço. Isto é, desde que o serviço esteja em execução. A ação Reload permite reler os arquivos de configuração de um serviço. Podemos ver uma lista de serviços em /etc/init.d. Deixe-me explicar alguns deles. Digite ls /etc init.d. Enter. Por exemplo, o serviço CUPS dá ao Linux o suporte à impressão local. Ele também pode ser utilizado para conectar o Linux a uma impressora remota ou a uma impressora ligada a um servidor de rede. Além disso, o CUPS pode ser configurado para ser o próprio servidor de impressão na rede, isto é, compartilhar uma impressora com estações Windows e Linux. O serviço Network Manager, que é utilizado para dar suporte ao gerenciamento de interface de rede pela interface gráfica. O serviço Networking, mais usado no Debian, para dar suporte à rede, e pouco utilizado no Ubuntu por causa do Network Manager vir habilitado. O serviço Apache 2, que é um servidor HTTP. Ele permite compartilhar páginas PHP e HTML na internet ou numa intranet, sendo conhecido como um servidor web. O serviço UDEV, que permite popular o diretório /dev com arquivos representando dispositivos e também permite detectar os dispositivos, habilitando os respectivos módulos de suporte. O cron, que como já vimos, permite agendar tarefas. Em sistemas baseados no Debian, um runlevel define o estado atual de execução. No Ubuntu, o runlevel é mantido como forma de compatibilidade com o Debian. Podemos digitar runlevel e pressionar Enter para descobrir em qual nível de execução estamos. Então podemos verificar se um serviço de /etc/init.d está para ser habilitado automaticamente na inicialização, verificando se há um link ou cópia desse serviço em /etc rc e o número do runlevel, que no caso é 2.d. Enter. Pela lista podemos constatar que o cron e o CUPS, por exemplo, estão sendo inicializados automaticamente. Para tirar o cron, por exemplo, da inicialização, você pode digitar update rc.d cron disable. Pronto, o cron foi retirado dessa lista. Para habilitar o cron, update rc.d cron enable. Lembre-se que ao fazer o update rc.d cron disable, o cron não para imediatamente, apenas não irá iniciar automaticamente com o sistema. Então, para parar realmente o cron, também teria que digitar o service cron stop, além de desabilitar ele da inicialização. Este é o fim da aula 10. Esperamos que tenham gostado.